Você sente que a sua atenção está piorando? Que os seus pensamentos estão mais acelerados e o seu raciocínio mais lento? Tem sido difícil se concentrar em uma atividade por um tempo mais prolongado? Brain rot, ou cérebro apodrecido, é uma expressão que foi muito utilizada ultimamente e tem o objetivo de descrever o que o excesso de estímulos digitais tem causado no seu cérebro. Você pode estar sofrendo de brain rot se você sente que ler um livro se tornou mais difícil, se concentrar em uma atividade por um tempo mais prolongado te gera ansiedade ou sente que a paciência ficou mais curta, o sono ficou de pior qualidade, ou se você sente um desconforto quando você percebe que vai passar um período sem internet ou que vai ficar um tempo longe do celular. E o que está acontecendo no seu cérebro para você estar sentindo tudo isso? O seu cérebro, ele encontra prazer no aprendizado e encontra prazer quando ele é submetido a esforços que geram recompensa. Quando a gente não tinha esse excesso de estímulos digitais, a gente encontrava mais prazer e recompensa em atividades que eram construtivas. Hoje, com a exposição a esses estímulos digitais e a informações muito superficiais, pouco desafiadoras para o nosso cérebro, a gente tem uma ativação do sistema de recompensa, mesmo diante de esforço nenhum. O nosso esforço para rolar a tela e para se manter engajado em redes sociais, por exemplo, é praticamente nulo. É literalmente como se o nosso cérebro estivesse desligado. E ainda assim a gente obtém a recompensa do prazer de estar exercendo aquela atividade. Isso significa que ao longo do tempo você destreina o seu cérebro a entender que existe recompensa em atividades que exijam esforço. E todas as atividades do nosso dia exigem algum nível de esforço, não somente a leitura de um livro. A socialização, por exemplo, o ato de encontrar outras pessoas. Ou o engajamento em atividades do trabalho que não envolvam a exposição às telas. Quando você expõe o seu cérebro a uma atividade que te entrega o prazer como recompensa e para isso não te exige nenhum esforço, você está destreinando habilidades cerebrais. E qual é a diferença entre habilidade e capacidade? Se você nasceu saudável, o seu cérebro nasceu capaz. Ele é capaz de adquirir diversas habilidades ao longo da vida. Só que para você adquirir qualquer habilidade, exige tempo e esforço. Tempo é a moeda mais cara que a gente tem, porque a gente não consegue reaver o tempo que a gente perdeu. Então, todo o tempo que você gasta utilizando a tecnologia de uma forma pouco produtiva, você está deixando de adquirir habilidades realmente produtivas. Por isso que o termo que ficou mais conhecido ultimamente é cérebro apodrecido. Imagine uma fruta em cima de uma mesa que você não usa para o consumo. Com o tempo, ela vai perder a sua utilidade, porque ela vai apodrecer. A mesma coisa acontece com o seu cérebro de forma simbólica. Quando você não utiliza as suas capacidades para desenvolver habilidades, você perde esse potencial. E é isso que o uso inadequado das redes sociais e dos estímulos digitais tem feito com o nosso cérebro. O seu cérebro, ele funciona como uma inteligência artificial que está o tempo todo mapeando ações que valem a pena. Todas as ações que trazem uma recompensa, ele registra como ação que vale a pena e ele tende a repetir. As redes sociais, elas cobram um esforço mínimo para uma recompensa grande de prazer, ainda que não seja um prazer saudável. E o seu cérebro registra isso como uma atividade a ser repetida. Com o tempo, você vai substituindo as atividades que seriam realmente produtivas no seu dia por uma atividade que exige um mínimo de esforço com um máximo de recompensa.
E o que acontece diante disso é uma desregulação de diversos circuitos cerebrais que envolvem a atenção, a capacidade de tomada de decisão e a regulação emocional. É muito comum a gente ouvir falar do neurotransmissor dopamina, mas não acontece somente uma desregulação da dopamina. Na verdade, acontece uma desregulação de diversos circuitos cerebrais que também usam a dopamina para o seu funcionamento. Diante de tudo isso, a boa notícia é que o seu cérebro pode mudar. A gente pode usar a neuroplasticidade a nosso favor através dos estímulos adequados. Então, da mesma forma que o uso incorreto da tecnologia pode danificar o nosso cérebro, o uso correto da tecnologia pode ser um potencializador das nossas habilidades. E como que a gente faz isso? A gente pode reverter esse cenário através de 4 passos práticos. O primeiro passo é a regulação dopaminérgica intencional. O segundo passo é o treino de foco profundo. Terceiro passo, ajuste do ritmo circadiano. E quarto passo, a reintrodução de conteúdos de qualidade. A partir de agora, a gente vai falar detalhadamente sobre cada um deles. De forma prática, como fazer a regulação dopaminérgica intencional? A primeira medida é reduzir a exposição aos estímulos digitais. E como que a gente faz isso? A gente precisa estabelecer horário no dia para usar o celular e as outras tecnologias e intencionalidade. Então, todas as vezes que você pegar o celular, não pegar o dispositivo de forma automática. Ter uma intenção para o uso daquela ferramenta. Seja uma intenção de descanso, de entretenimento ou relacionada ao trabalho. E independente da intenção, evitar essa exposição nos horários nobres para o seu cérebro, principalmente ao acordar e antes de dormir. A exposição à luminosidade da tela também é muito ruim para a saúde do nosso cérebro e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Segundo ponto para a regulação dopaminérgica intencional: criar momentos de tédio intencional no seu dia. Além disso, cultivar hábitos que entreguem uma medida de esforço mais equilibrada com o prazer que você recebe a partir disso. Isso pode envolver atividades como leitura profunda, ainda que por um tempo mais curto, meditação, prática de atividade física que precisa ser regular e exercício de atividades criativas, que você consiga se manter engajado e longe do celular por um tempo mais prolongado. O segundo ponto envolve o treino do foco profundo. A gente pode começar fazendo esse treinamento usando o método Pomodoro, em que você estabelece 25 minutos para exercer uma atividade que você precisa exercer e 5 a 10 minutos de descanso entre esses blocos de 25 minutos de produtividade. Uma segunda técnica muito interessante é a técnica Trataka, em que você usa um ponto e um círculo para manter o olhar focado antes de iniciar uma atividade que você sabe que vai te demandar um tempo de concentração um pouquinho maior. Eu vou deixar aqui do lado uma demonstração. Esse círculo e esse centro preto podem ser colocados a 1 metro de distância da sua visão. Você precisa manter os olhos na mesma altura do ponto central e se propor a se manter concentrado nesse ponto central por um tempo de alguns minutos antes de iniciar essa atividade produtiva que exige um pouco mais de atenção por um tempo mais prolongado. Terceiro ponto e um dos mais importantes desses 4, ajuste do ciclo circadiano. Isso significa que sem um sono reparador, você não consegue sair desse ciclo de hiperestimulação gerado pelos estímulos digitais. Se expor ao sol de manhã, sem óculos escuro, nas primeiras horas da manhã, faz com que a luminosidade regule alguns neurotransmissores que são importantes para você garantir a qualidade do sono no período da noite.
ter um hábito de sono em que você tem horário para dormir e horário para acordar, e isso seja regular, e você não se expor às telas nesse momento antes do descanso, é extremamente importante para você garantir um sono reparador. Através do sono reparador, a gente consegue um reequilíbrio das nossas capacidades e, portanto, uma construção das habilidades cerebrais. Quarto e último passo é a reintrodução dos conteúdos digitais. E aí envolve o exercício do livre-arbítrio para que a gente faça escolhas com sabedoria. Sabendo que o brain rot, ou cérebro apodrecido, é gerado pelo consumo de conteúdos superficiais e pouco desafiadores para o nosso cérebro, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, escolhendo fazer uma exposição do nosso cérebro a conteúdos que geram reflexão e aprendizado real. E aí a escolha dos conteúdos aos quais a gente vai se expor. Nesse quarto passo, que é a reintrodução dos conteúdos digitais, é extremamente importante para que a gente não retorne a um ciclo de hiperestimulação vazia. É nesse momento que é tão importante a gente entender o quanto que é fundamental a gente usar a tecnologia com intencionalidade. A intencionalidade diferencia o uso passivo do uso ativo dos estímulos digitais para a construção de habilidades. Para concluir, o seu cérebro não está apodrecendo. Ele só precisa de um ambiente melhor para funcionar melhor. Trate o seu cérebro como se ele fosse o solo no qual você pode plantar boas sementes. O solo importa, mas as sementes também. Escolha com intenção os seus hábitos. Eles determinam a qualidade do seu solo. E escolha com sabedoria os conteúdos que você consome. Eles serão as sementes que florescerão em habilidades. Se esse conteúdo foi útil para você, curte o vídeo, compartilha com quem você acredita que possa se beneficiar dessa informação. Aproveita, se inscreve no canal para que a gente consiga continuar construindo juntos um uso saudável da tecnologia, para que a gente consiga construir saúde mental enquanto a gente constrói novas habilidades. E lembre-se, você é a consciência que usa o seu cérebro para observar e para experimentar o mundo. Cuide bem dele.